Bom, pessoal, a gente vai falar agora nessa aula sobre guias e grids, que elas ajudam a gente a ter uma dimensão ali dentro do nosso frame e estruturar espaços úteis para a gente trabalhar, que a gente não passe muito dentro das bordas ali, comprometa algum tipo de conteúdo. Então, e traz também um padrão ali de alinhamento de coisas que a gente pode usar. Beleza? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu coloquei uma tela simples de apresentação, então vou imaginar que eu queira fazer meu conteúdo como se fosse, sei lá, aqui eu quero uma imagem e aqui eu vou colocar o meu texto. Então eu vou colocar um título aqui e vou colocar um texto corrido aqui embaixo. Então, por algum motivo não, né? A gente vai ter que adicionar coisas aqui. Aqui uma coisa bem legal que a gente acabou não falando, todos os campos do Figma, eles recebem operações matemáticas. Então, esse título aqui, eu quero que ele seja dividido em dois, porque ele vai ser o meu texto. Isso serve a mesma coisa quando eu quero metade desse tamanho, dividido por 2, ou mais 100, ou mais 10. Isso todos os campos que tiverem. Aqui eu quero que, por exemplo, ele diminua 80 pixels. Tá vendo? Então, todos os campos de numerais no Figma, eles aceitam operações matemáticas. Então aqui, ó, legal. Eu tinha uma fonte 134 e dividi ela por 2, eu cheguei no tamanho que eu acho razoável, pensando numa hierarquia ali de tamanhos. Dividi por 2 e vamos que vamos. Aqui vem um texto de descrição. Então, beleza, a gente tem esse texto de descrição. E o que acontece? Eu estou fazendo aqui no olhômetro. Talvez eu chegue vamos dizer, uma divisão legal aqui, por questão de experiência, eu tenho talvez um olho mais clínico ali para fazer, mas talvez ali num outro de slide, talvez eu com uma bola e vai um pouquinho mais para a direita, um pouquinho para a esquerda, e talvez eu não queira isso, eu quero guias que me ajudem a trabalhar. Existem dois tipos de guias que a gente pode usar aqui no Figma. Um é usando uma guia mesmo. Aqui, caso você não esteja com a sua régua mostrando, a gente vai aqui em visualizar e tem aqui rules, que basicamente é regra em inglês. Provavelmente, caso você esteja nessa forma aqui, você vem aqui em views e digita e clica aqui em rules, ou tem um atalho aqui que ele fala que é o Shift R. Ó, eu vou dar Shift R, ela só me aparece conforme a minha necessidade. Eu sempre deixo, porque assim, não é algo que compromete a tela e é um recurso bacana de ter ali sempre disponível. E como que a gente adiciona uma guia no Figma? A partir do momento que eu clico aqui na lateral do Figma, ó, ele vai dar essa setinha. E aí, a partir do momento que eu jogo para o lado, ele traz ali uma guia para mim, tá vendo? Se eu clicar nela e apertar Delete, eu simplesmente apago. Eu posso, ó, se eu trazer para cima, o guia vai ficar fora do meu frame. Se eu trago para dentro do frame, ela fica dentro do frame, tá vendo? Então são coisas diferentes. A partir do momento que é aonde eu solto o mouse, ó, se eu soltar o mouse para cima, fica fora do frame. Se eu soltar aqui para dentro, fica dentro do frame. Inclusive, ele até muda o pontilhado, ó, tá vendo? Então, ó, aqui ele grudou. Eu tenho ali mais ou menos uma posição, ó, 175. Posso ir com as setas direcionando. Então, eu quero que aqui comece com 150 e arrasto tudo pro lado e ele gruda. E vou levar uma pro lado de lá também. Eu posso vir aqui e colocar mais ou menos. Caso a gente, como a gente não tem parâmetro de quanto tá ali, o que eu costumo fazer, e faço nos outros softwares às vezes, é falar, beleza, eu quero um espaço de 150. Então tá aqui, 150. E posso vir aqui já com esse mesmo elemento e colocar 150, ó. Não tá certo, viu? Aí tem aqui, ajeito, beleza, ficou espaços iguais. O pessoal que é de gráfico fazia muito isso para fazer as bordas de sangria, né? Então, poderia, por exemplo, também deixar aqui 150, quer ver, ó? Vou deixar ele um quadrado perfeito. E aí a gente coloca 150 em todas as bordas. Então aqui eu já tenho 150. E aí, para pegar a borda de cima, mesma coisa, galera. A gente pega aqui, ó, joga para cá. E aí a gente joga para lá.
E aqui eu já tenho uma pré-determinado onde eu não quero que meu conteúdo passe. Então eu já tenho ali mais ou menos um espaço. Só que eu também poderia querer trabalhar com um grid. Que grid basicamente são colunas ou linhas que determinam a distribuição do meu conteúdo. Então, aqui, quer ver? Vou fazer um exemplo aqui na apresentação. Vou pegar aqui, ó. Eu seleciono o frame que eu estou usando e aqui a gente vai ter um layout grid. O que eu vou fazer? Vou clicar em mais. Você vai ver que ele vai trazer um monte de quadriculadinho aqui. E aí, eu posso trabalhar com diversos grids. Como se fosse, sabe, aqueles cadernos que a gente tem quadriculados. Então você pode trazer o número de quadradinhos que você quer. Dá para a gente trabalhar dessa forma. Vou deixar ele aqui. E também a gente consegue trabalhar com colunas. Se você clicar aqui, vir aqui, ó, eu tenho três opções. Eu tenho o grid, que é esses quadradinhos, eu tenho colunas e eu tenho linhas, que são os rounds. Então, eu vou só excluir aqui a grid principal e vou trabalhar com colunas. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter aqui quantas colunas que eu coloquei, eu acabei não vendo. 5 colunas. Então ele pega todo esse meu espaço e divide em 5 colunas. Porém, essas colunas elas podem ser ajustadas. Eu quero ter 6 colunas, por exemplo, em vez de 5. E eu quero ter uma margem ali na lateral. E aí eu poderia, por exemplo, usar esse 150 que eu falei para vocês. E aí eu também consigo mexer no espaçamento entre essas colunas. Então eu quero que entre essas colunas tenha 50 ou até 100, por que não? Nesses espaços. E aqui eu consigo ter algumas configurações de como isso funciona. Se vai ficar alinhado para a esquerda, se vai ficar alinhado para a direita e se vai ser conforme o conteúdo. Por padrão, ele traz esse meio que elástico, os conteúdos, mas você poderia simplesmente vir aqui e trazer uma largura para ele. Só que aí vai ter que ser muito mais no olho para você distribuir isso, tá vendo? Você tem que ter uma largura fixa. Aqui não, ele já pega todo o seu conteúdo, você seleciona as margens que você quer, o espaço que ele quer, e ele cria a largura automática. Eu acho mais prudente assim, porque dependendo da sua tela você faz essa divisão. Então aqui, por exemplo, eu quero que a minha imagem ela chegue até aqui, ocupe 3 colunas e que meu texto também não passe dessas 3 colunas. Então eu já tenho uma estrutura muito bem definida do meu conteúdo. Então, aqui, ó, se eu der um command barra, eu oculto as coisas aqui, entendeu? E eu posso até vir aqui também, ó, e ocultar. Tá vendo? Eu oculto. Inclusive, eu nem gosto muito de trabalhar com as guias, porque elas sempre estão visíveis, mas nada que eu não possa tirá-las aqui, tá vendo? Vem aqui, tiro. A partir do momento também que eu tiro a régua, some também o grid, entendeu? Então aqui tem dois atalhos que eu posso fazer. Shift G some as colunas e Shift R some as guias. Então dá para trabalhar dessa forma, tá vendo? E aí você tem um guia para trabalhar ali. Inclusive aqui, eu vou trazer um outro exemplo que pode ser uma linha. As linhas, né? Então eu quero que meu conteúdo, por exemplo, esteja elástico. Eu também quero que tenha 100 de altura e eu quero que tenha as margens de 150 ali que a gente combinou. E aqui no meu conteúdo eu posso até ter 2 grandes divisões, ou até 4, por exemplo. Então, conforme ali a minha necessidade, faz até uma toalha de piquenique, né, gente? Então, você consegue aqui ter margens aqui para trabalhar. Então, aqui eu dei um exemplo de uma apresentação, mas também você pode usar isso para o seu, por exemplo, o post ali que você vai fazer para o seu cliente, né? Você pode vir aqui também e pôr um grid ali para ele. Então, vou fazer um grid no Instagram. Meu, eu quero sempre que tenha bordas ali de 100 para eu não passar. E eu sempre vou trabalhar com 4 colunas. Vai ter um conteúdo aqui, um conteúdo ali. Ou eu posso vir e colocar as guias aqui também, acho que até ajuda. Principalmente falando em redes sociais, você consegue fazer essas bordas aqui. Então, você usa conforme a necessidade. Porém, falando em aplicativos e celulares, websites, essas coisas,
tudo que é online, assim, para que se transformar em código, tem uma lógica que geralmente não é uma via de regra, mas os, os frameworks, né, os códigos ali que o pessoal usa, tem uma prática de usar grids de 12, de 15, depende. Os mais comuns são de 12. Então, quando você for desenhar um site web, eu aconselho que você trabalhe com guias de 12 colunas. Por quê? Geralmente, quando eles forem trabalhar, as coisas que eles usam, que os programadores usam, geralmente usam essa lógica de 12 grids. E aí é até legal vocês olharem na documentação do pessoal, falar, qual framework você vai usar? É Bootstrap? Tem os nomes lá, depois você descobre, acho que vale a pena ter um estudo para isso, e você configura a sua tela já para usar esses grids. Por quê? Às vezes você... E aí, eu vou te falar mais. Se você usar grid, o programador até vai te olhar com bons olhos. Pô, esse cara sabe trabalhar com grid, ele sabe, ele entende um pouco do meu mundo. Então, toda vez que você for trabalhar, tenta trabalhar com grid, pelo menos para ter um norte ali de como os conteúdos é, se comportam, porque geralmente quando a gente fala de web, a pessoa pode tanto abrir no browser do computador dela quanto no celular. E esse grid ajuda as coisas a se moldarem. Então, cair daqui, vai para lá, e eles fazem uma regra. Ó, quando tiver X resoluções, de 12 vai para 6 grid, vai para 6 colunas, e aí eles conseguem fazer essa quebra. Então, tentem entender o contexto que vocês trabalhem, qual é a regra de grid ali. Acho que para rede social é um pouco mais livre, mas quando a gente fala em produto digital, aplicativo, site, landing page, sites em gerais, procure entender qual que é o grid que o seu time está usando ou que a empresa usa. Se caso não tenha, determine você, pesquise um pouco e aplique aqui nas suas interfaces e você vai ver que vai facilitar muito o seu desenvolvimento ali em questão de adequar espaçamentos, quanto dos seus colegas de trabalho ali para desenvolver o que você fez. Combinado? Então, essa foi a aulinha aqui de guias e grids. Espero que vocês usem aí conforme necessitarem, beleza? Valeu!